Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Nesse vídeo eu estou abordando um tema muito interessante de um versículo que a gente já conhece, a gente já ouviu muito falar, e que não ouviu falar vai ouvir hoje. É um texto muito conhecido quando a gente se toca no assunto de oração. Essa passagem que eu vou estar lendo aqui se encontra lá na epístola, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Aos Tessalônicos, eu já peço a vocês que já deixem seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilhe esse vídeo para que mais vidas possam ser alcançadas pelo Evangelho, por essa palavra a qual eu estou abordando aqui hoje. Meus irmãos, como eu já disse aí, né? A passagem que eu vou ler hoje se encontra lá na primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, no seu capítulo 5, versículo 17, um versículo muito conhecido. Orai sem cessar. Mesmo quando a gente toca nesse assunto de oração, é um assunto muito interessante. Nesse vídeo eu estou trazendo um pouco desse entendimento para vocês. Orai sem cessar. Nessa versão, orai sem cessar, se encontramos lá na ARC, Almeida Revista Corrigida, na NA, Nova Almeida Atualizada, na ARA, Almeida Revista Atualizada e na A21, Almeida Século XXI. Em outras versões, também vamos encontrar assim na NVI, que é a Nova Versão Internacional Português, que diz assim, orem constantemente. Também vamos encontrar lá na NTLH, Nova Tradução da Linguagem de hoje. Vamos achar assim, orem sempre. Na NVT, que é a Nova Versão Transformadora, vamos encontrar assim, nunca deixem de orar. Então, temos aqui várias versões, diversas versões que dizem sobre o mesmo assunto, sobre não deixar de orar, sobre não deixar a oração cessar, não deixar essa prática de oração cessar. E eu trouxe várias dessas versões porque às vezes uma versão pode ficar melhor para a gente poder entender. E vamos ler, né, se aprofundar um pouco aqui nesse texto. Mas antes, meus irmãos, a gente tem que saber o que é oração. Oração é uma conversa com Deus. Mais que uma conversa, né? É uma intimidade. A prática de oração é um costume e prazer para os filhos de Deus. Os filhos de Deus têm prazer, têm constância na oração. Os filhos de Deus se deleita, usa da oração um momento de intimidade com Deus, um momento em que encontramos nossas fraquezas, em que agradecemos, em que pedimos perdão, confessamos fraquezas, dificuldade, fazemos petições, pedimos a Deus, né? Se caso estão passando por necessidade, ou também outras coisas, fazendo alguns pedidos, para que Deus transforme a nossa vida, nosso jeito de ver, e dentre outras coisas, né? Cada um tem sua intimidade com Deus, sabe como falar com Deus, porque Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Pai, Ele é o Abba Pai. Então, Ele quer que nós se coloquemos diante da presença dEle. E lá, em Mateus, não me lembro muito o versículo, mas vou colocar aí para vocês na tela, diz bem assim, quando orarem, fecha a porta do teu quarto, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em seu Pai que está em secreto. Quando orar, ele não está falando se orares, ele não está dando opção, ele está afirmando quando orares. Quando formos orar, que venhamos orar, porque Deus espera que nós oremos, assim é o jejum. Quando jejuardes, mas o assunto aqui é oração, então Jesus está falando, quando orares, Deus espera que nós oremos. Também na oração intercedemos, adoramos a Deus, seja lá com um versículo que às vezes a gente pega da Bíblia e vai ler, seja lá com um louvor, a gente orando aí e começa a conversar com Deus, seja lá com o que a gente quiser adorar, com o que a gente sabe, se não tem palavra, chora, se não tem choro, não tem palavra, fica ajoelhado ali aos pés do Senhor. Também expressamos nossa gratidão e clamamos a Deus, fazendo súplicas a Deus, que lá em Jeremias 33 diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. Então Jesus quer que nós clamemos a Ele. Um versículo antes diz, assim diz o Senhor, que faz isto, que forma isto para o nosso estabelecer. Jesus faz isso e forma isso, mas depende de nós, se nós clamarmos. Mas temos que clamar, porque na palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Então, meus irmãos, isso é oração. Oração não é nada mais, nada menos, nada pouco, nada muito do que
intimidade com Deus. Assim como você, esposo, não consegue passar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 2 meses, 3 meses, um ano sem falar com sua esposa. Assim você, mulher, não consegue a mesma coisa. Filho não consegue ficar um tempo sem falar com o pai, pai não consegue ficar um tempo sem falar com o filho, patrão não consegue ficar um tempo sem falar com o funcionário. Então, a gente não consegue ficar um tempo, por mais que a gente ache que isso é normal, a gente está se conformando com este mundo, está conformando com as coisas, a gente está deixando as coisas serem normais. Prática de oração siciliana, a gente está achando que é normal. Então, meus irmãos, vamos agora para a explicação desse texto. Já foi a oração, já quis dizer tudo aqui, mas vamos entender um pouco mais o que esse texto quer dizer, o que Paulo está dizendo aqui. E Paulo está falando aqui sobre os preceitos diversos, está dando algumas dicas para o povo de Tessalônicos e também para nós, igreja, né? Ele fala aqui também sobre outras coisas, ele diz aqui no versículo 16, do capítulo 5, regozijai-vos sempre, sejam sempre alegres, facilitando melhor, né? E no 18 ele também diz assim, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo está falando sobre a oração aqui e também está falando sobre outros tipos, né? outras dicas que ele está dando, né? Para que nós venhamos praticar. E ele está falando aqui sobre oração. Devemos orar sem cessar. Orar sem desanimar, sem parar, sem desistir. Orar significa ter comunhão, uma comunicação. Podemos dizer que é uma conversa com o Pai Todo-Poderoso, como eu usei o exemplo. Você não consegue ficar um tempão sem conversar com uma pessoa íntima, uma pessoa perto de você. E quando oramos, criamos mais intimidade com Ele e fortalecemos nosso espírito enfraquecendo a carne, fortalecemos nosso relacionamento com Deus. Devemos orar sempre, orar sem parar, mesmo nos dias difíceis, no dia de tribulações, de luta, de alegria, de dor, de tristeza, de dificuldade, de desânimo, de ansiedade. Na palavra de Deus diz, lançai sobre toda a vossa ansiedade. Então Deus quer de nós, Deus quer que nós nos coloquemos, nos prostremos diante dele. Então, meus irmãos, eu trouxe esse breve vídeo, breve vídeo, para explicar esse assunto para vocês, sobre a importância de orar sempre. Meus irmãos, ore sempre. Orar fortalece nossa comunhão, nossa intimidade com Deus. Orar não passa de uma intimidade, não passa de uma comunhão com Deus. Você tem sua intimidade com Deus, continue, está difícil, você está achando que Deus não está ouvindo, você está achando que nada está acontecendo, você não está vendo com os olhos carnais, você não está vendo nada acontecer, você acha que Deus não está ouvindo, Deus não está dando ligança, Deus não está nem aí. Não, lembre de Jesus, lembre dos discípulos quando estavam no barco, eles viram que Jesus dormiu, e começaram a temer, eles estavam no barco, eles estavam dormindo, mas eles estavam no barco. E quando Jesus está no barco, ele não afunda, ele não pode afundar. Entendeu? Então, meus irmãos, coloque isso no seu coração. Volte, se você tinha uma prática de jejum e desmoronou, desistiu, volte. Volte a orar, volte a buscar como buscava. Tenha intimidade com Deus. Então, meus irmãos, é essa palavra que eu deixo para vocês, que Jesus continue abençoando a vida de vocês, que vocês voltem a ter essa intimidade com Deus. Se você nunca teve, comece a buscar a Deus mais em oração, em jejum, na palavra. Orai sem cessar. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e compartilhe esse vídeo para que mais vida seja alcançada pelo Evangelho. Amém.